A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Hoje você vai assistir um vídeo que vai impactar você, servo de Deus, mulher de Deus, que quer ser usado no mundo do Senhor. Lá em Efésios 6:10 diz: ao demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Hoje você vai descobrir qual a importância de um crente, de um servo de Deus, de um homem ou de uma mulher ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Assiste o vídeo comigo e vamos até o final, porque Deus vai impactar você, a sua vida espiritual. Você vai ter uma reflexão, uma motivação em voltar a buscar a presença de Deus. Vem comigo, vamos ao vídeo em nome do Senhor Jesus. O inferno não tem o menor medo de crentes que gritam de emoção num culto de domingo e passam o resto da semana derrotados pelas circunstâncias. Se você olhar atentamente para a vida dos homens e mulheres que mais aterrorizaram o reino das trevas na história, vai descobrir que eles compartilhavam uma arma secreta, um hábito diário e implacável que a maioria das pessoas hoje ignora ou trata como um simples enfeite religioso. Eles descobriram que falar em línguas não é apenas uma experiência para se ter uma vez na vida durante um evento ou culto animado, mas sim um gerador de carga espiritual, pronto para ser ativado em qualquer momento. Se você quer ver os mesmos milagres que os generais de Deus viam, se prepare. O apóstolo Paulo mudou o mundo antigo, estraçalhou impérios religiosos e escreveu cerca de 75% do Novo Testamento, recebendo as revelações mais profundas que um ser humano já teve de Jesus Cristo. Qual foi o segredo desse impacto colossal e prático? Ele revelou sem meias palavras à igreja: eu dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Ele sabia que essa era a chave de acesso. Mas vamos avançar para a história mais recente e olhar para os resultados chocantes de homens que entenderam essa lei e esvaziaram hospitais inteiros. Pense no general John G. Lake. Os resultados que esse homem entregou são tão absurdos que desafiam qualquer medicina. Durante o seu ministério na cidade de Spokane, nos Estados Unidos, ele e a sua equipe registraram a marca impressionante de 100 mil milagres de cura comprovados num espaço de apenas 5 ou 6 anos. O poder curativo que fluía dali era tão prático, real e incontestável que o próprio governo americano foi forçado a declarar Spokane como a cidade mais saudável de toda a América. Lake foi responsável por levantar mais de 1 milhão de convertidos e plantar centenas de igrejas pelo mundo. Quando as pessoas, completamente espantadas com os resultados, perguntavam como um ser humano conseguia suportar e operar sob essa voltagem tão extrema de milagres diários, ele respondia na lata que as línguas eram a base absoluta do seu ministério. Ele tratava o falar em línguas como o seu gerador inesgotável de energia e revelação. Lake frequentemente levantava-se no meio da madrugada, pegava um caderno e um lápis no quarto escuro e começava a orar no Espírito. Enquanto ele orava em línguas, a sua mente natural descansava de preocupações, mas o Espírito Santo começava a traduzir revelações profundas, direções exatas e mistérios que ele anotava imediatamente no papel. Era assim que ele sabia exatamente o que fazer diante de doenças incuráveis, em vez de ficar tentando adivinhar. Ele baixava a informação direta do céu através da oração contínua. Se você quer ter a ousadia de olhar para um tumor maligno e mandar ele secar, você não pode estar com a sua bateria espiritual no 1%. E ninguém entendeu isso de forma tão radical e violenta quanto o encanador inglês que se tornou o temido apóstolo da fé, Smith Wigglesworth. Os resultados práticos do ministério de Wigglesworth parecem um filme impossível de acreditar, mas aconteceram. Ele ressuscitou 14 pessoas dos mortos, curou multidões de inválidos e esmurrava doenças com uma autoridade bruta que deixava os especialistas em choque. Mas o segredo por trás dessa ousadia não estava no palco, nos holofotes ou na gritaria. Estava escondido no silêncio e no chão do seu quarto de oração. Wigglesworth instituiu uma regra de ferro inquebrável para sua própria vida.
Ele orava em línguas por pelo menos 1 hora ininterrupta todas as manhãs, quer sentisse vontade ou não. E o mais impressionante de tudo é que ele não permitia que se passassem mais do que 20 minutos do seu dia em nenhum momento da sua rotina sem que ele parasse e orasse no Espírito. Ele estava o tempo inteiro se recarregando, o tempo inteiro puxando sua fé para o topo da montanha. O nível de dedicação desse general era tão extremo e visceral que quando ele faleceu já em idade avançada, a história registra fatos assustadores sobre o preço que ele pagou no seu corpo e na sua casa. Os médicos que o examinaram descobriram que faltavam pedaços de osso nas suas rótulas. Os seus joelhos estavam literalmente corroídos e desgastados pelo tempo infinito que ele passava dobrado em reverência diante de Deus. E quem visitava sua casa ficava em silêncio absoluto ao ver 2 depressões, 2 marcas fundas e gastas no piso de madeira dura do seu quarto de oração, moldadas com o peso do seu corpo e a exata distância de um pé entre elas. O chão da casa cedeu antes que ele desistisse de orar. Ele não perdia tempo com discussões teológicas inúteis. Ele apenas orava em línguas até que a atmosfera ao redor dele ficasse tão eletrizada que a doença simplesmente não conseguia sobreviver na mesma sala em que ele entrava. A lição é muito simples e direta. Se você quer os resultados absurdos de Wigglesworth, você precisa ter as marcas nos joelhos de Wigglesworth. Você precisa entender que o poder não cai do teto por sorte. Ele é acumulado na vida de quem decide abrir a boca e triturar as impossibilidades diárias através do falar em línguas. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai arrombar a sua boca e forçar a sua língua a se mover. Ele concede as palavras no seu espírito, mas é você quem precisa tomar a atitude física de dar voz a elas. É uma cooperação diária, uma decisão de abrir mão do controle da sua própria mente racional. Se você acha que isso é uma exclusividade de super-homens do passado e que não funciona hoje, você precisa conhecer a história de Dave Robertson. Ele é o exemplo perfeito e irrefutável do que acontece quando um crente comum, frustrado e sem poder nenhum, decide aplicar a lei espiritual de edificar a si mesmo. Dave queria ver milagres de verdade. Ele lia a Bíblia e ficava inconformado por viver uma vida cristã fraca e sem resultados práticos. Até que ele tomou uma decisão extrema que mudaria a sua história e a de centenas de milhares de pessoas. Ele não foi buscar atalhos ou títulos religiosos. Ele simplesmente se trancou num pequeno armário de oração na sua casa e começou a orar em línguas durante 8 horas por dia. Ele tratou a oração em línguas não como um passatempo de 15 minutos para aliviar a consciência, mas como o seu emprego em tempo integral. A nossa carne odeia orar em línguas, porque a mente não entende absolutamente nada e fica entediada. Durante os primeiros 3 meses trancado naquele armário, Dave confessou que não sentiu nenhum arrepio, nenhuma emoção espiritual e não teve nenhuma visão gloriosa. Tudo o que ele sentia era um tédio insuportável e um queixo extremamente cansado de tanto falar. Mas o que a sua mente não via era que no mundo espiritual, a sua capacidade interior estava a ser expandida à força, como um tanque de guerra sendo forjado peça por peça na escuridão. E então, a explosão aconteceu. A construção silenciosa de poder finalmente transbordou. Numa das suas primeiras reuniões após esse período de fornalha, ele deparou-se com uma mulher que tinha o quadril completamente destruído e uma das pernas visivelmente mais curta que a outra. Sem precisar de gritos ou espetáculos, a autoridade que ele havia acumulado naquelas horas entediantes de oração entrou em ação. Ele apenas orou e, diante dos olhos de todos, a perna daquela mulher simplesmente cresceu, esticou-se e o quadril foi recriado instantaneamente pelo poder de Deus. A partir daquele dia, a represa rompeu-se e o ministério dele alcançou resultados assustadores. Numa cruzada monumental na Índia para 500.000 de pessoas, o resultado daquelas horas escondidas no armário manifestou-se na forma de milagres criativos bizarros e incontestáveis. Numa única noite, sob a atmosfera de glória que ele havia construído orando no Espírito, 5.000 pessoas tiveram as cáries dos seus dentes preenchidas e restauradas milagrosamente com ouro e prata reais, e 200.000 hindus caíram de joelhos aceitando a
a Cristo. Dizem ainda os missionários que caminharam com ele que, ao pregar e orar profundamente no Espírito em várias nações, o Espírito Santo tomava suas cordas vocais de tal maneira que ele começava a falar fluentemente idiomas que nunca havia estudado na vida. Houve relatos assombrosos de ele pregar em japonês, francês, russo, espanhol e alemão perfeitos, a ponto de um missionário no Japão precisar subir correndo ao palco para traduzir para a plateia aquilo que o próprio Dave estava a falar no idioma local de forma totalmente sobrenatural. Isso não é teoria vazia, são os resultados palpáveis de um homem que decidiu construir a sua capacidade espiritual no lugar secreto. Outro gigante que provou que não existe atalho para os milagres foi Kenneth Hagin. O ministério dele foi uma verdadeira avalanche de curas e libertações que varreu os Estados Unidos da América. Mas qual era o segredo daquela sensibilidade tão fina, cirúrgica e letal contra as doenças? Nos primeiros anos do seu ministério, Hagin passava de 4 a 5 horas por dia apenas orando e adorando a Deus em línguas. Depois de mais de 60 anos a ensinar e a viver milagres práticos, ele resumiu toda a sua experiência numa regra de ouro que serve como um manual para qualquer um de nós hoje. Ele percebeu e testemunhou que quanto mais ele falava em línguas, mais os outros dons do Espírito Santo, como palavra de conhecimento, visão e cura, entravam em erupção na sua vida de forma incontrolável. Era uma matemática espiritual exata. Se ele diminuísse o tempo orando em línguas, as operações sobrenaturais e a ousadia diminuíam imediatamente na mesma proporção. Simples assim. Não existe dom de cura forte, não existe revelação afiada e não existe visão espiritual clara sem a base sólida e exaustiva de oração em línguas. Essa exata mesma regra foi aplicada do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, pelo pastor David Yong-Cho. Como é que um homem levanta a maior igreja do planeta Terra, pastoreando quase 1 milhão de membros numa nação asiática que havia sido devastada pela guerra? A resposta definitiva não estava em técnicas modernas de marketing, luzes de palco ou em estratégias de crescimento empresarial. A força motriz inesgotável daquele império espiritual era o fato de que Cho passava de 4 a 5 horas todos os dias mergulhado na oração no Espírito. Ele triturava os problemas gigantescos de administrar milhões de pessoas com a boca para falar mistérios com Deus. E quando falamos de mudar a atmosfera de um lugar apenas por pisar nele, ninguém superou a evangelista Kathryn Kuhlman. Onde quer que ela fosse, os hospitais esvaziavam-se. As curas aconteciam no meio do auditório antes mesmo dela abrir a boca para chamar alguém à frente. Tumores sumiam enquanto as pessoas apenas respiravam o ar das suas reuniões. O poder de Deus que a envolvia era tão denso que a simples entrada dela num prédio fazia pecadores caírem de joelhos em prantos. A mente humana tenta explicar isso com carisma, mas o segredo de Kathryn era uma vida de comunhão contínua e desesperada. Ela passava horas a caminhar de um lado para o outro nos bastidores, em prantos, orando no espírito antes de colocar os pés no palco. O nível de intimidade gerado por essa linguagem celestial era tão violento e perfeito que o famoso evangelista Oral Roberts, ao observá-la nos bastidores, descreveu a cena de forma assustadora para a nossa geração. Ele disse que parecia que Kathryn e o Espírito Santo falavam um com o outro de tal maneira que era impossível dizer onde terminava Kathryn Kuhlman e onde começava o Espírito Santo. A fusão era total, completa e absoluta. Ela não operava com a sua mente humana limitada. O Espírito Santo assumia o comando e a doença fugia em pânico. Se você quer ser um vaso que espanta demônios e destrói enfermidades apenas com a sua presença, a chave não está nos livros teológicos que você lê, mas nas horas que a sua boca passa conectada à fonte de energia do céu. O fogo do avivamento não ficou no passado. Grandes líderes contemporâneos provam que o segredo para o poder sobrenatural não está em técnicas modernas de oratória, mas numa vida de oração extrema e oculta no espírito. O T.L. Osborne, antes de enfrentar multidões e provar que Jesus estava vivo, o seu segredo era o isolamento absoluto. Ele passava horas trancado a orar em línguas, ensinando que essa é a única forma de preparar o coração para o sobrenatural. Reinhard Bonnke,
O homem que levou mais de 79 milhões de pessoas a Cristo na África passava madrugadas inteiras a caminhar e a orar no Espírito. Ele entrava no palco com uma bateria espiritual tão carregada que a atmosfera se tornava insuportável para os demônios. Chris Okahilome desafia a preguiça moderna orando em línguas por horas a fio, às vezes até sentir dores físicas no estômago pelo esforço. Ele afirma que só destravou o seu dom de visão espiritual após adotar essa prática rigorosa. Guilhermo Maldonado ensina a proporção perfeita. 95% de suas orações são feitas em línguas. Isso garante que ele ore à vontade cirúrgica de Deus, sem a interferência ou o egoísmo da mente humana falha. Doug Heward Mills prova que as línguas são uma arma de defesa letal. Ao orar profundamente de madrugada, os seus olhos espirituais abriram-se para ver e destruir um ataque demoníaco antes que ele o atingisse. A sua regra é clara: nunca ore em línguas por menos de 1 hora seguida. Se você quer os milagres que esses homens vivem, precisa pagar o mesmo preço no secreto. A energia bruta, dunamis, para mudar a sua realidade está na sua boca. O processo exigirá romper a barreira do tédio, da dor física e da dúvida mental nos primeiros dias. Mas se você perseverar na sua academia espiritual, a clareza divina e o poder criativo explodirão nas suas mãos, tornando a sua vida um verdadeiro terror para o inferno.